Seja bem-vindo a mais um episódio do Pense Biblicamente podcast, né? Esse é um podcast da Igreja Batista Vida Nova aqui de Indaiatuba. Esse é o nosso terceiro episódio. Espero que você esteja curtindo muito, né, essa nossa iniciativa, né, de lidarmos aí com as questões da nossa comunidade, trazer aqui publicamente, visando, né, trazer edificação para a nossa igreja, mas também estendendo aí para aonde esse vídeo chegar, a quem esse vídeo chegar. Nós, no último episódio, a gente lidou com mitos e verdades a respeito da Bíblia e hoje a gente vai dar continuidade, parte 2 do vídeo anterior. Portanto, se você não assistiu o outro vídeo, talvez seja legal, não precisa, não depende um do outro, né? Mas a gente tem a parte 1 desse bate-papo aqui, né? E vai ser importante que você assista ele também, certamente vai contribuir muito aí para a sua edificação, tá bom? Mais uma vez, né, para a parte 2 aqui, então, estamos com o pastor Roni. Bem-vindo, pastor, mais uma vez. Obrigado, Levi, pelo convite. Obrigado a você que tem acompanhado aí a gente também no nosso bate-papo. A nossa intenção aqui é poder levar conteúdo sólido, conteúdo escriturístico para a sua família, para a sua fé, para fortalecer o seu relacionamento com Cristo. E estou feliz de poder estar aqui nesse terceiro episódio interagindo com esse assunto extremamente relevante para a igreja brasileira. Desculpa, no último encontro aqui que nós gravamos esse programa, a gente lidou com diversos mitos aí, desde uma Bíblia aberta abençoa a sua casa, ungido do Senhor, questões com relação a contradições na Bíblia, falamos até dos Reis Magos, relembrando aí do Natal que passamos aí recentemente aí atrás, não é? E hoje a gente quer lidar com mais alguns desses mitos, verdades, questionamentos, essas coisas que são intrincadas aí, são ligadas à nossa cultura cristã, né, no nosso país, até algumas questões bem ligadas de fato com o contexto evangélico, né? E hoje eu queria que a gente começasse falando a respeito, tipo assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais espiritual eu sou? Ok. Penso que não necessariamente. Eu acho que a leitura das Escrituras é um caminho para uma espiritualidade mais sólida, para um relacionamento mais próximo e efetivo com Deus, mas não necessariamente. A gente tem pessoas até incrédulas que são estudiosos da Bíblia, estudam na área da linguística, hebraico, grego e tudo mais, e não aquele conteúdo não penetra o coração da pessoa. E para que a gente possa aproveitar melhor das Escrituras e desse tempo que a gente dedica em termos de leitura, a gente precisa da intervenção do Espírito Santo naquilo que, não me recordo se foi no primeiro episódio ou no segundo, nós falamos do conceito de iluminação, que é essa ação do Espírito Santo abrindo a mente e entendimento do homem e fazendo com que ele não apenas compreenda, mas apreenda também na sua vida esse conteúdo das Escrituras. Obviamente, quanto mais eu leio, mais informações eu tenho contato, mas não necessariamente o meu relacionamento com Deus ele é aperfeiçoado. Esse é um caminho, mas não é necessariamente assim que acontece. Falando assim, me fez me lembrar de um filósofo bem conhecido aí, que é o Luiz Felipe Pondé. Eu fico Sim. impressionado o quanto ele conhece de Bíblia. Eu fico impressionado que ele fez um curso a respeito do drama da redenção, mas é um cara que fala que é ateu, né? Ou seja, é um cara que conhece muito a Bíblia, Uma pena, né? mas não é espiritual. Pelo menos não ainda, né? Que Deus toque no coração dele aí para que ele possa receber a Cristo, né? Mas de fato, Tiago também fala para não ser somente ouvintes, mas também praticantes. Isso, Né? exatamente. Então não adianta só ler por ler, não resolve, né? Agora, uma outra questão aí que às vezes passa na cultura popular cristã, a gente tem até música falando a respeito do amor, né? E a importância desse mandamento, né? Sobretudo do amar o próximo. E aí amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí às vezes a gente tem um mito de que a autoestima ela é base da fé cristã. Porque ama o teu próximo como você ama a ti mesmo.
certo? Então parece que tem um mandamento aí, às vezes, tipo, ama a ti mesmo, tem uma Aham. autoestima de fato primorosa. É. Às vezes a gente ouve, né, alguns indivíduos, até de maneira sincera, dizendo: não, você precisa se amar mais, principalmente naqueles relacionamentos onde há um desafeto, um desentendimento, e aí alguém que quer ajudar, simpatiza com aquele que está sofrendo, diz assim: olha, acho que você deveria parar de pensar mais nele ou nela e amar mais a si mesmo. Na verdade, a instrução de Cristo e das Escrituras como um todo, ela parte do pressuposto de que nós já nos amamos o suficiente e que agora a gente deveria se voltar para fora, se voltar para o outro. E a orientação de Cristo, até resumindo o decálogo, os 10 mandamentos, é: ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Você já se ama demais, essa é a ideia. Olhe para o outro e ame o próximo como a si mesmo, né? Eu gosto de dizer que a fé cristã é uma fé outrocêntrica, Uhum. ou seja, ela não é centrada em si, mas no outro, né? Naquele que Deus coloca diante de nós como uma oportunidade da gente exercer esse amor e desenvolver. Deus está mudando a perspectiva que a gente tem. A gente olha muito para nós mesmos e E quando ele passa esse mandamento, para de olhar para si mesmo isso, e começa a olhar mais para o outro. isso aí. Às vezes a gente vê muito humanismo dentro do meio evangélico dizendo: olha, você precisa se amar mais. Isso é uma visão humanista do início ao fim, desde o seu pressuposto como do seu objetivo a ser atingido também. Uhum. A gente não precisa elevar nossa autoestima, a gente precisa ter uma avaliação correta de Deus a respeito de nós. E a partir dessa perspectiva do que Deus quer de nós, aplicarmos nossos relacionamentos como um todo e deixarmos um pouquinho nós, né, o nosso desejo e focar no outro. Uhum. Uma outra coisa também que é característico da nossa cultura, talvez parte desse mito aqui está influenciado nisso, né? De sermos muito individualistas, a gente quer que ninguém meta o bedelho naquilo que a gente está fazendo, e a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer sem que outras pessoas se metam ou julguem, qualquer coisa do tipo. Aí, portanto, muitas vezes vai falar assim, só Deus pode me julgar. É assim que funciona? Não, esse é um entendimento errado. Na Bíblia, especialmente no Sermão do Monte, acho que Mateus capítulo 7, a gente vê Cristo Jesus nos ensinando sobre julgamento e fazendo uma distinção naquilo que a gente poderia chamar de juízo temerário para o juízo de um fato, de um acontecimento. O que seria o juízo temerário que Cristo proíbe em Mateus capítulo 7? Ele vai falar para nós não julgarmos a motivação. Então, me permita dar aqui alguns exemplos. Você está no ambiente cultico da igreja e, de repente, tem alguém no louvor que está lá com olhos fechados, com a mão levantada, adorando a Deus, junto com a congregação. E aí você, porque já tem no seu coração algum tipo de exposição com aquela pessoa, diz: ah lá, ele querendo aparecer. Uhum. Ou ela querendo aparecer. A gente não tem essa condição de avaliar a motivação da pessoa. Isso é o que Jesus condena como sendo um juízo temerário. Ou outro exemplo, alguém no momento do ofertório vai lá na frente e deposita lá no gasofilácio sua oferta, sua contribuição, e aí alguém vira e fala: por que ele está indo lá na frente? É para todo mundo ver. Ele poderia fazer uma transferência eletrônica, um Pix, mas ele quer aparecer para a igreja. Isso, Jesus condena esse tipo de julgamento. Uhum. É o que a gente chama de juízo temerário, que é querer exercer algum tipo de juízo a respeito de motivações que nós não temos condições de afirmar, nós não conhecemos o coração do outro. Agora, existe o juízo de fato, né? Eu me recordo muito do texto de 1 Coríntios 6, quando tem uma briga dentro da igreja de Corinto, Uhum. em que há partidos ali, variados,
e eles estão processando judicialmente o seu próprio irmão da igreja local deles ali em Corinto. E Paulo vai dizer, olha, parem com isso. Vocês não devem levar a tribunal humano, vocês devem resolver entre si. E ele vai dizer, olha, deixa eu lembrar vocês que nós julgaremos até os anjos. Não é possível que não tenha na igreja de Corinto um líder que possa julgar, né, entre vocês os acontecimentos, os fatos, a realidade. Mateus 18, Jesus ordena no processo da disciplina eclesiástica que a gente julgue o rebelde obstinado, aquele que, sendo crente, quer viver entregue a si mesmo, quer viver no padrão de um descrente, de alguém rebelde. Jesus vai dizer para não apenas julgar, mas no seu quarto e último passo, considerá-lo até gentil e publicano. Então, temos que julgar sim. Existe esse mito, não podemos julgar, quem sou eu para julgar o outro? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos fazer afirmações acerca de motivações presentes no coração do outro. Eu tenho que acreditar no que o outro me diz. É assim que a gente deve ter como ponto de partida. Agora, fatos são fatos. Alguém mentiu, isso é pecado. Eu tenho que julgar. Eu não posso me omitir. Senão eu vou ser conivente, vou estar sendo alguém que está anuindo uma conduta reprovável aos olhos de Deus. Então, julgar fatos cabe a qualquer cristão. Julgar motivação, que é o juízo temerário, a gente tem que se abster e confiar isso a Deus. Se eu não me engano, aquele versículo que fala do... Só uma observação aqui. No último episódio a gente gravou, parece que o trem ajudou a gente. Aí no primeiro episódio a gente teve problema. Pelo jeito hoje a gente vai ter problema com a buzina do trem. Então se você ouvir a buzina do trem aí, é que tá passando um trem aí às vezes, tá bom? A gente fica perto da linha do trem. Agora, uma observação, um comentário só. Aquele versículo que fala pra gente reter tudo que é bom, fala pra julgar todas as coisas também ali, né? Sim. Então, a gente tem que estar o tempo todo vigilante e faz parte isso, né? A questão é, de fato, julgar motivações, então, e o fim também, não é? Paulo fala na sua carta a Corinto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que está embutido dentro dessa própria passagem? Você vai ter que fazer um exercício de julgamento. Ó, eu tenho à minha disposição vários caminhos, mas eu tenho que escolher aqueles que convêm, aqueles que vão me levar a um relacionamento mais íntimo com Deus, que seja aprovado por Deus, e nem tudo que existe à minha disposição necessariamente é bom, né? Agora, pastor, uma outra coisa também que eu acho que esse tipo de acusação a Bíblia já faz muitos, talvez séculos eu colocaria, que recebe esse tipo de julgamento ou similar, mas eu acho que por causa do ambiente político que a gente está vendo e um ringue assim, parece que algumas acusações que eram feitas à Bíblia elas têm voltado à tona, né? Uma delas é que a Bíblia ela apoia a violência indiscriminadamente. A Bíblia ela é violenta e apoia a violência. Faz sentido isso? Sobretudo, eu imagino que a pessoa está olhando para o Antigo Testamento principalmente. No Novo Testamento não tem muitas críticas quanto a isso. Nada mais distante da verdade. A Bíblia não faz qualquer tipo de apologia à violência. Tanto que no próprio Decálogo, os 10 mandamentos, existe uma proibição até de assassinar o outro. De não matar no sentido de assassinar o próximo. O Novo Testamento dispensa comentários, do início ao fim vai dizer para a gente amar o outro como a nós mesmos. Existe uma dignidade, Levi, presente em todo e qualquer ser humano, seja crente ou incrédulo, porque o homem carrega em si a imagem de Deus. É verdade. Então, qualquer ato contra o meu próximo necessariamente é um ato de agressão contra também o seu Criador. Então, fazer afirmações dessa categoria de dizer que a Bíblia apoia a violência é algo completamente descabido. O nosso Deus é um Deus de paz,
nós somos chamados, e no Sermão do Monte, Jesus nos lembra que nós fomos chamados a sermos pacificadores. Então, não tem qualquer cabimento um argumento de apoio à violência. É descabido. Então, como que a gente faz, por exemplo, com aquelas cenas de violência, por exemplo, quando Josué liderando o povo de Israel, entrando na Terra Prometida, sai exterminando povos. Aham. Ali veio uma ordem expressa de Deus, né? Ali Deus falou: olha, vou te dar essa terra, você vai entrar e você vai matar a todos. Podem ser idosos, podem ser mulheres, podem ser crianças. E Deus, no próprio texto, nos ensina o porquê disso. Porque preservar qualquer parcela daquele povo pagão necessariamente implicaria numa contaminação da nação de Israel com essas práticas e essa cultura pagã, como na história olhamos para trás e vemos que efetivamente aconteceu. Então, Deus é o autor da vida e só ele tem o direito de dar, direito de cercear, de tirar. E se Deus falou, mate, cabe ao povo dele matar. Agora, mais uma vez, eu insisto, ali era um contexto muito específico. Os cananitas eram povos extremamente perversos, pagãos, cruéis. Era isso que eu ia falar. Se eu não me engano, também era um momento de julgamento de Deus, exercendo julgamento, né? Porque eu não lembro se foi com Abraão ou com Jacó, falou que eles não entrariam na terra ainda, porque a maldade daquele povo ainda não tinha chegado no nível que Deus queria. que Deus é longânimo. esperaria, né? Isso, ele é longânimo, ele Para estava efetuar o esperando o julgamento. copo transbordar. Transbordou e falou: ó, chegou a hora, game over. Então, mesmo tendo um contexto ali aparentemente violento, né? Porque vão entrar matando todo mundo, mas não foi uma violência indiscriminada, foi um contexto de julgamento. O povo de Israel sendo uma ferramenta de julgamento Exato. sobre aquelas nações. Como o próprio Deus, que uma vez mandou Israel dizimar os cananitas, o próprio Deus também, em exercício de julgamento, juízo contra o seu próprio povo, levantou a Babilônia, levantou os assírios, Senaqueribe na Síria, Nabucodonosor na Babilônia e outros indivíduos perversos para julgar. O livro de Jeremias, especialmente de Lamentações, a gente consegue reconstruir o cenário das ruas de Jerusalém e parece que a gente está andando em uma piscina de sangue. Centenas, milhares de judeus mortos pela espada dos caldeus. Então, o mesmo Deus que fez isso com os cananitas, ou pelo menos mandou Israel fazer, ele também fez isso com o próprio povo dele. Então, Deus não é imparcial, ele pune. E aí, o meu convite a quem nos ouve nesse podcast é que você lembre que o nosso Deus é longânimo, mas ele não é conivente com o mal. Não pense que, pelo fato da gente viver num mundo injusto, em que muitas das vezes o fato é que a impunidade prevalece, que não quer dizer quer dizer necessariamente que Deus não julgará essas pessoas em algum momento no futuro. Alguns acontecimentos ele julga nessa realidade presente e outros ele julgará ainda no porvir. Mas todos serão julgados. Nada estará encoberto diante dos olhos de Deus. Legal. Agora, uma outra acusação que surge dentro desse mesmo contexto, pelo menos que eu enxergo hoje, que foi observado pelo pessoal nas caixinhas de pergunta lá no Instagram, inclusive eu não falei, né? Às vezes aquelas caixinhas de perguntas que estão aparecendo nos stories no Instagram, é pra gente lidar com elas aqui. Então participe, né? Coloca a sua dúvida lá. É uma das maneiras que você pode participar desse momento aqui e nos ajudar também a ser mais efetivo a lidar com essas questões. E uma que foi colocada, pastor, foi de a Bíblia ser machista. Inclusive, isso aqui é bem interessante, tá? Porque alguns meses atrás, né, já posso dizer, eu estava estudando ética cristã com os jovens, né? E dentro desse assunto a gente abordou namoro, casamento, sexo, né? E aí uma das questões que eles me fizeram é por que uma mulher
não poderia ter vários maridos igual um homem tinha várias mulheres, né? E daqui a pouco tem uma outra pergunta com relação a isso, tá? Que basicamente seria, tipo, se tá na Bíblia é Querendo botar permitido. fogo no Se tá na parquinho, Bíblia né? é permitido? Não, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção, mas uma das respostas que eu acho que é possível dar para essa pergunta, por que que a mulher não poderia ter vários maridos, é porque a mulher, naquele contexto, ela só era uma propriedade, tanto quanto um, uma égua que ele tinha, um terreno, um carro de boi. A mulher era só uma propriedade, né? Ela não tinha tanto, em certo aspecto, valor nem liberdade como uma mulher tem hoje, né? Uhum. E aí, aparentemente, aí você olha essas situações, parece que a Bíblia ela tá dentro de um contexto machista, né? Fazendo esse anacronismo, né? E parece que às vezes não tem nada que a Bíblia fala contra. Aí é que a gente chama atenção. Não, né? Parece que a Bíblia não é machista, ou você acha que a Bíblia é machista? Também. Absolutamente não é. O que a gente precisa entender é que, por exemplo, esse tipo de comparação da mulher com uma égua, uma mula, que alguns historiadores nos apresentam como Flávio Josefo, mas está previsto na Talmud, na Mishnah, que são comentários rabínicos judaicos, não é palavra de Deus, são entendimentos de líderes religiosos judaicos que, distorcendo o ensino bíblico, especialmente do Antigo Testamento, acabam chegando a esse resultado de olhar para a mulher com menos dignidade do que o homem Uhum. e tudo mais. Mas assim, o que a gente precisa entender é: Deus não faz acepção de pessoas. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, ricos, pobres, brancos, negros, enfim, todos são iguais perante a Deus. Eu diria assim, primeira coisa, Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Isso. Então eles são iguais em Gênesis, dignidade, né? exatamente. A mulher tem a imago Dei, a imagem de Deus presente nela, né? Agora, o que a gente sabe é que na cultura antiga havia dentro da nação de Israel o patriarcado, onde o homem ele se destaca como o líder, como o responsável, como o provedor, como o chefe do clã, da família. E tudo na narrativa dos autores antigos, que reproduzem o espírito da sua época, a sua cultura, eles vão puxar para a figura masculina, ok? Isso vai acontecer ainda no primeiro século, isso vai estar também presente no Novo Testamento. Agora, por exemplo, muito do que fala-se de machismo, que a Bíblia é machista, também é atribuído a Paulo, apóstolo Paulo. Porque dizem que Paulo tinha problema com mulheres, porque Paulo não autorizava a mulher ser pastora, a mulher ensinar a igreja. Agora, a gente precisa olhar para o texto bíblico e entender. Por exemplo, em 1 Timóteo 2, de 11 a 14, mais ou menos, o apóstolo Paulo vai nos apresentar duas razões que não são culturais, são teológicas. Para a mulher, por exemplo, não ensinar a homens no âmbito da igreja. Primeira razão que Paulo vai dizer é que é a doutrina da criação, porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Esse argumento é um argumento teológico, não tem nada a ver com cultura. Ele está olhando para Gênesis 1 e 2. Não tem cultura que vai durar 3, 4 mil, 5 mil anos, né? Exato, independente de região geográfica. Segundo argumento é que ele vai falar que é a doutrina da queda. Ele vai falar assim: a mulher foi enganada, o homem não. Então, ele está usando para dizer assim: olha, não permito que a mulher ensine ou exerça atividade propriamente de homens no seio da igreja, por essas duas razões: pela doutrina da criação e pela doutrina da queda. Isso não tem argumento cultural nenhum. Paulo está olhando para Gênesis capítulo 1 e 2. E o 3, a queda é o capítulo 3. E está dizendo, com base no propósito de Deus em trazer a existência da raça humana e colocá-lo como seu
mediador soberano sobre o planeta, né? Aquele que representa os interesses do próprio Deus, a mulher não deve fazer o papel que compete apenas o homem realizar. Então, muita distorção, muita acusação infundada, não tem absolutamente nenhum fundamento. Inclusive, se você dizer pegar isso. a própria lei, é um momento mais duro, né? E são livros mais duros, é lei, né? Tem leis que foram criadas para a proteção da mulher, né? Sim, Desde a questão de uma mulher sendo violentada, o homem seria morto, mas a mulher seria preservada, aham, né? Questões, até o próprio divórcio, né? sim. A lei do divórcio de Deuteronômio 24, justamente para que ela não fosse repudiada por qualquer situação e ela ficasse à própria sorte, né? O que acontece principalmente em Deuteronômio 24, Levi? A mulher, se ela fosse abandonada pelo seu marido, no contexto antigo, só restaria para ela duas alternativas para viver: ou a mendicância ou a prostituição. Não tinha uma terceira via. Socialmente, ela não iria se relacionar. O seu contexto iria repudiar qualquer relacionamento com ela. Então, Deus, usando da instrumentalidade de Moisés, permitiu aquilo que nós chamamos de uma lei apodítica, que é uma lei que visava regulamentar e proteger a integridade da mulher. E aí ele vai e fala, ó, quem quiser abandonar sua esposa, dê carta de divórcio. Pelo menos ela vai poder continuar tendo uma vida digna socialmente, na cidade, no mercado, trabalhando de forma digna, porque se ela for abandonada pelo seu marido, não lhe restará qualquer caminho ou oportunidade de se relacionar socialmente, a não ser pela mendicância ou pela prostituição. Então era muito cruel o que os judeus, os israelitas antigos faziam com suas esposas. E assim, era por, por, por razões as mais variadas e desprezíveis. Ah, não gostei da maneira como ela cozinhou, não gostei da forma como ela se vestiu, me desrespeitou, não quero mais continuar casado. Não é assim, né? Então, Deus, para proteger a mulher, usou da instrumentalidade de Moisés para editar, inclusive, leis que regulamentassem e protegessem a integridade da mulher. Uhum. Então, quem afirma que a Bíblia é machista não sabe o que está falando, né? Não Não conhece sabe, o não fato, não sabe. conhece a palavra. Ou é um incrédulo que tem problemas com Deus e quer atacar. Ateus são muito, como posso dizer assim, regular nesse tipo de ataque. Ou se é um crente, é um neófito. Alguém que ainda é novo na fé, que não conhece suficientemente as Escrituras para chegar a essa conclusão. Porque, naturalmente, você vai ler com seriedade e responsabilidade, você vai ver que a Bíblia não é machista de forma alguma. Impossível. Eu dei uma pincelada aqui quando eu fui começar esse último ponto, esse último mito. Né? Mas aí tem um outro que é assim, ó, se está na Bíblia é porque Deus aprova. Ou se um personagem bíblico fez, Deus aprovou. Isso é verdade? Por exemplo, a bigamia, que eu falei, né? Sim, Poligamia. poligamia. Não necessariamente. Não é porque está na Bíblia, Deus aprovou. Está na Bíblia, Deus quis que fosse registrado para o nosso ensino. Romanos vai dizer isso, né? Que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Agora, Deus quis, no sentido de que ao autorizar a serpente tentar Adão e Eva ali no Éden, Deus quis que Adão e Eva caíssem. Quando Satanás ele mente, e Jesus chama em João capítulo 8 ele como pai da mentira, porque Deus quer que Satanás minta. Eu acho que há muitos registros aí que Deus faz questão de
manter para o nosso ensino, mas dizer claramente que ele não compactua com aquilo. Então a gente vê, por exemplo, em Gênesis 2:24, pensando na poligamia, que Deus criou um homem e criou uma mulher. Não foi um homem para várias mulheres, foi ele quem celebrou o casamento. Não foi um homem para um homem, uma mulher para uma mulher, foi um homem com uma mulher. Então ali a gente vê, ainda que de forma descritiva, um princípio do casamento, da definição do casamento, né? Heterossexual, de forma monogâmica. Então, porque Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas, era da vontade de Deus que ele tivesse, então, 1000 mulheres. Complicado. Deus quis registrar para o nosso ensino. Eu fico também pensando na implicação disso. Às vezes a pessoa olha e fala, ó, lá Deus permitiu, aprovou, então eu posso também. Pois é, uma forma de licenciosidade, né? De querer viver uma vida libertina, às vezes até sem estar debaixo da lei, não vai nesse caminho. Esse é um caminho de reprovação, de frustração, que só vai te fazer mal. Tá. Agora, uma dúvida que surge aqui, talvez a gente comece já é um mito, talvez, que envolve alguns pressupostos aqui já de teologia, talvez um pouco, eu diria que é basilar, mas geralmente se discute num ambiente mais avançado. Que é tipo assim, se tá no Antigo Testamento, não vale mais para mim hoje, como cristão. E aí, como é que é isso? Isso é um mito ou é verdade? Não, isso é um mito. Isso é um mito, exatamente. Deixa eu abrir aqui o texto de Romanos. Deixa eu abrir, porque aí eu preciso ler essa passagem, porque de fato há muita compreensão equivocada a respeito desse entendimento. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo aqui tem o Antigo Testamento. E o que ele está se referindo aqui ao que outrora foi escrito, ele está falando do Antigo Testamento, Romanos 15:4. Agora, o que a gente precisa entender? Aí é uma questão hermenêutica. Por exemplo, a lei mosaica ela não foi dada para a igreja, para os gentios, ela foi dada para o povo de Israel. A igreja não está debaixo da lei. E aí a gente vai entrar naquilo que, se eu não me engano, no nosso primeiro episódio, nós falamos a respeito do dispensacionalismo, que é um sistema teológico, hermenêutico, que mostra para nós leitores que Deus administra o seu trato com o homem de formas variadas. Então, a maneira como ele se relacionou com Adão não é a mesma maneira como ele se relaciona comigo, cristão, hoje. A maneira como ele se relacionou com Abraão, com Noé, com Moisés, não é a mesma maneira como nós, igreja, cristãos, ele se relaciona conosco hoje. Deus é imutável, o seu ser, a sua essência, mas a maneira como ele age com a humanidade ao longo de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do início da história até a consumação dos séculos, são formas distintas. Exemplo, eu tenho um casal de filhos. Então, eu brinco que assim, a minha filha, quando era pequenininha, e ela caía, eu pegava a mão dela, dava beijinho. O meu moleque, quando caía e se ralava, eu levantava, dava um tapa na cabeça dele e falava, vai brincar. Meu amor pelos meus filhos é igual, são meus filhos, mas o meu trato com a minha filha é um trato mais cuidadoso, mais de maior mimo, do que com o meu rapaz, o meu moleque. Deus faz isso ao longo da história. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em sua grande parte pensando no povo de Israel,
Por que em grande parte? Porque de Gênesis 12 em diante, né, até Malaquias, no nosso cânon, é Israel que é o protagonista ali. Antes, não, a história primeva, de Gênesis 1 a 11, é diferente, mas de 12 até Malaquias, de Gênesis 12 até Malaquias, é o povo de Israel que é o protagonista. Então, Deus tratou com aquele povo de uma forma, conosco ele trata de outra forma. Se com Israel ele deu as leis mosaicas, com a igreja nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é uma outra lei, e não são as mesmas estipulações da lei mosaica. Então, são tratos diferentes. Como é que nós olhamos para o Antigo Testamento, então? A gente olha para o Antigo Testamento e tenta entender quais são os princípios por trás de todas as normas que Deus deu àquele povo. A lei é a norma. O princípio é o que a norma pretende defender, proteger, assegurar. Então, quando ela fala assim, olha, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja, o que ele está preservando? A norma é não cobiçar. Eu estou proibido de olhar para uma mulher casada. Mas o que ela quer proteger? Preservar. É a família dessa mulher. É o seu marido, são seus filhos, é o seu lar. Então eu vou olhar para essa norma e vou aplicar para a igreja o valor da família. E dizer, olha, Deus ama a família do seu povo e quer vê-la bem, protegida, segura. Essa é a aplicação que a gente traz, por exemplo, em relação a não cobiçar. Não matar tem um valor que protege, é a vida. E por que Deus quer preservar a vida? Porque ele é o autor da vida, só ele tem o poder de cercear a vida, de tirar a vida. E cada ser humano carrega a imagem dele em si. Então, quem agride o seu próximo, indiretamente está agredindo o seu Criador. Isso é o que a gente fala, uma das coisas quando a gente fala de continuidade e descontinuidade, envolve isso, né? Envolve isso, exatamente. Existem elementos na lei mosaica que continuam vigendo na era da igreja, na dispensação da igreja. Mas não é porque nós estamos debaixo da lei mosaica, é porque nós estamos debaixo da lei de Cristo, que também tem estipulações comuns com a lei mosaica. Então, essa questão de um casamento que deve ser protegido, de uma vida que deve ser defendida, está lá na lei mosaica, mas também está na lei de Cristo. E a gente não está debaixo da lei mosaica, a gente está debaixo da lei de Cristo. Então, como é que a gente olha para o Antigo Testamento? Vendo a partir das experiências, os princípios ali e aplicando eles à nossa vida. Muito bem, pastor. Agora, uma coisa, tipo, a gente abordou um lado, tipo o Antigo Testamento, então não é para mim. Mas agora, tudo que tem na Bíblia escrito é uma ordem direta para mim? Não é uma ordem direta, mais uma vez, é a questão do princípio. Eu preciso olhar para alguns textos, especialmente do Antigo Testamento, que são normativos para Israel, mas não para a igreja. Mas aí você está fazendo só em ordem. Né? A gente tem, por exemplo, Provérbios, que não necessariamente são ordens. Ah, ok. Né? Então não é tudo, né? Quando eu vi esse mito aqui, uma coisa que eu pensei foi isso. Tipo assim, tudo é muita coisa, né? Exatamente. A gente tem que olhar cada trechozinho, cada pedacinho, porque no Antigo Testamento a gente tem literatura poética, tem literatura sapiencial, narrativa, histórica, né? Então a gente precisa olhar para cada pedacinho e respeitar ali o seu contexto e as regras de interpretação devido a cada texto, né? Boa. Agora, pastor, deixa eu pensar aqui. O fato de eu estar na igreja, ouvindo a palavra, desfrutando do período de comunhão, fazendo o meu devocional diário, todo dia, isso me garante que de fato nenhum mal vai vir sobre mim? Não, absolutamente que não. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que tinham um proceder justo e que, independentemente desse proceder justo,
foi acometido de dor e sofrimento. Acho que o exemplo clássico na fé cristã é o exemplo de Jó. O livro de Jó abre dizendo que ele era um homem justo, reto, que temia Deus, se desviava do mal, e a gente sabe o que alcançou Jó. Alcançou perda de patrimônio, alcançou perda de filhos, 10 ao todo, e perda da própria saúde, né? Do seu bem-estar físico. Quase morreu. Então, não quer dizer que por eu ser um filho de Deus, alguém que ama ao Senhor, eu estou blindado ou isento das aflições desse mundo. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que é Deus encarnado, ele sofreu, ele sabe o que é padecer. Isaías 53 fala que ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então o sofrimento, ele existe pelo simples fato do mal, do pecado, ter entrado no universo, lá em Gênesis 3. E aí não tem ninguém que está isento desse mal. Nada escapa do controle de Deus, certo? Nada. Nada. Então, se Deus controla tudo, nossa escolha pouco importa. Não. Esse é um grande dilema, Levi. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Deus criou o ser humano, diferente de todo o restante das suas criaturas, como sendo um agente moral responsável pelas suas escolhas. Então, eu tenho a obrigação de refletir, de pensar, de buscar Deus em oração, estudar a palavra dele antes de tomar decisões. E no final, a certeza que a Bíblia me ensina é que eu vou fazer exatamente aquilo que Deus escreveu que eu fizesse. Mas o fato dele ter escrito algo a meu respeito não anula a minha responsabilidade de agir com sabedoria, com responsabilidade, na dependência dele. Até porque Deuteronômio 29 vai dizer que Deus tem decretos que estão encobertos aos olhos humanos. Então, quando eu decido comprar um carro, eu não sei se Deus quer que eu compre. Eu compro porque meu coração, minha renda, a minha família, minha realidade exige e me permite comprar um carro. Então é uma escolha minha. E ao fazer essa escolha, necessariamente eu estou realizando um decreto de Deus que até esse momento me era oculto e desconhecido. Até que eu, ao tomar essa decisão, realizei ele na minha vida. Então, a tendência do homem qual é? É ou valorizar demais a responsabilidade humana a ponto de anular a soberania de Deus, dizendo que o homem é um ser autônomo, independente de Deus, ele decide por conta própria e ponto, e surpreende até Deus, ou o contrário, Deus decide tudo e o homem então não tem responsabilidade nenhuma. As duas posições estão equivocadas. A gente não consegue explicar como as duas coisas acontecem de forma harmônica, mas é o que a gente na teologia chama de concursos. Existe uma soberania de Deus que estabelece seus decretos na história e existe uma responsabilidade que cabe a cada um de nós exercer. De forma que o resultado sempre vai acontecer aquilo que Deus escreveu. Só que não acontece por coação, acontece por decisões nossas. A impressão que eu tenho é que a Bíblia apresenta essas duas verdades, né? Essa verdade, esses dois aspectos, requer que a gente reconheça, mas ela não pede diretamente que a gente harmonize isso, né? Não, Por causa das nenhum limitações que a momento. gente tem, né? Nenhum momento. Né? A Bíblia não exige que a gente harmonize. Eu não consigo conciliar. Bem-vindo ao clube. Porque quem é capaz de conciliar? Eu lembro de um famoso sermão do pastor inglês, pastor Charles Spurgeon, e ele compara, num dos seus sermões, sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, esses dois elementos da Bíblia como dois trilhos de um trem, de uma linha férrea.
E ele fala, ó, você pode pôr o pé sobre a linha da soberania de Deus e o outro pé sobre a linha férrea da responsabilidade humana. E quando você vai caminhando sobre essa linha, você percebe que elas permanecem equidistantes. Mas se em algum momento você parar e olhar para o horizonte, parece que lá no fim elas se encontram, né? Uhum. Elas interagem E no fim chega no mesmo lugar. e chegam no mesmo lugar. E aí ele vai dizer, concluindo a mensagem dele, o seguinte, olha, talvez essa analogia possa indicar para nós que no futuro, na realidade por vir, a gente consiga conciliar, encontrar esses dois eixos aí do trilho. Mas agora, não. E é interessante porque Paulo, principalmente, ele enfatiza a soberania de Deus e ao mesmo tempo ele fala, ó, responsabilidade tua. Filipenses 2, ele vai falar, olha, desenvolvam a vossa salvação. Filipenses 2:10, ali mais ou menos. 10, 11. Ou seja, o que ele está falando com isso? Ó, a responsabilidade é tua, de crescer, desenvolver, de estudar, de ir atrás. Sabendo que, aí vem o verso seguinte, que tanto querer quanto efetuar é Deus quem promove, né? Então, não adianta. É verdade. A gente vai ficar nesse impasse. É o cão correndo atrás do próprio rabo. Inclusive, eu diria que esse assunto, vou pedir para nossa produção. Ele tem um monte de gente aqui, tá? Estão acompanhando a gente aqui, trabalhando para a gente chegar nesse resultado que vocês estão acompanhando. Mas é um assunto, né? Soberania de Deus e a responsabilidade humana é um assunto aí para a gente poder trabalhar com certeza, né? E olha, eu falo para ti que vai dar aí alguns episódios, porque se a gente for olhar assim várias passagens e desdobramentos, isso aí Por vai. exemplo, se Deus está no controle de tudo e no fim a vontade dele acontece, por que eu oro? Exato, esse é um desdobramento. Por que eu prego? Por que eu oro? Né? Então, tudo está nesse pacote, nesse combo. Mas isso aí vai ficar para uma próxima, porque vai longe. Vamos combinar de fazer um episódio só falando sobre esse desse assunto. Ou alguns, né? Ou alguns, vamos lá. Agora, pastor, um outro mito que poderíamos colocar, ou verdade, né? Vamos pensar aí. A Bíblia, por diversas vezes, diz não temas. Certo? Certo. Então, medo sempre é pecado. Não, discordo. Mito. Por quê? De fato, parece aí que alguns estudiosos já fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que existe algo em torno de 365 não temas na Bíblia. E não sei se isso procede, mas já ouvi, já li. O número também, não me lembro. E aí a ideia de dizer para nós, como leitores, de que Deus tem um não temas para cada dia do ano nosso. É verdade. Né? Poético, né? E didático, eu diria. Mas a grande questão é, ter medo é necessariamente pecado? Eu creio que não. E por que eu creio que não? Porque, embora a gente não vai encontrar nos evangelhos de uma forma direta e aberta, escrita assim, Jesus teve medo. Jesus teve medo. A gente consegue inferir isso de Lucas, de Mateus. Por quê? Porque o texto vai dizer que aí o texto fala, né, que ele sofreu aflição, que ele foi tomado de profunda angústia, chegou a suar sangue. Ora, isso aí não é desdobramento ou decorrência de um momento de euforia e alegria. Isso é decorrência de medo. E o autor em Hebreus vai dizer que Jesus nunca pecou. Então, o que eu penso a respeito desse assunto? Que medo, ele é uma realidade da experiência de todos os homens, e isso alcança o nosso Senhor Jesus, mas que não necessariamente é pecado. E o medo passou a existir quando o pecado entrou no mundo. Pavor e medo virão sobre ti. Então, veio a morte como desdobramento da entrada do pecado no mundo, e com a morte, naturalmente, nesse combo vem o medo. Agora, existe um medo pecaminoso.
Por exemplo, no livro de Provérbio, existe o famoso pecado do temor a homens. Quando eu tenho medo do que o outro vai pensar a meu respeito, de como o outro vai reagir, de como o outro vai me considerar ou me avaliar, e isso orienta a minha maneira de tomar decisões, de me relacionar com o outro, aí eu viro refém da opinião alheia, e isso é pecado. Aí Provérbios vai vir com tudo dizendo: isso é pecado, não tema a homens. Temor a homens é armar para si armadilhas, né? Então, isso é errado. Agora, o medo por si só, acho que é a realidade da experiência humana. Você, Faz parte da nossa fragilidade, não? da nossa vulnerabilidade, Se veja. agrava com o pecado, mas Você tem filhos, de repente, seu filho amanhece doente e você não sabe o que ele tem. Ou você vai pegar um exame, vai fazer um check-up e descobre uma alteração. Gente, essa é a coisa mais normal de toda e qualquer experiência humana. Isso não é falta de fé. E aí o problema vai ser o medo ele te consumir, né? Ele, de alguma maneira, virar um ídolo, ficar maior do que Isso. aquele que Ele tá no se controle. instalar no seu coração e governar a sua alma. Um exemplo simples, eu diria que eu tenho diminuído, mas eu tenho bastante medo de água. Eu tomo banho, tá? Não, mas não é. Então você é um gato, hein, Levi? Isso aí. Mas eu falo, tipo assim, que nem mar, eu sempre tive muito medo. Rio, piscina funda, assim, eu tenho medo. E aí eu tive a oportunidade 2 vezes de ir entre os ribeirinhos lá no meio da Amazônia, né? E parte do percurso, e a maior parte do percurso, sobretudo questão de tempo, é em cima de água, né? Você foi marinha, você não tem medo disso, né? Agora, pra mim é um desafio muito grande, né? Agora eu falava, eu não posso deixar o temor me dominar ao ponto de me impedir de fazer algo maior, melhor, né? E aí então eu entrei no barco e fui. Aí, tipo, teve algumas embarcações que a gente andou que era tranquilo, parecia que você tava no chão, assim, né? Você nem sentiu o balanço dela exatamente. Eu acho que eu só percebi o balanço a hora que eu descia do barco, e aí chegava na terra firme, aí você sentia que você tava assim, ó. Balançando. Balançando, labirinto ali Mas descalibrado. depois você meio que acostuma, assim, então fica tranquilo. Agora, já teve algumas ocasiões de ter que entrar de fato em alguns barcos muito estreitos, pequenininhos, que só de eu botar o pé já balançava tudo, assim, nossa, era assustador, mas eu tava ali para poder servir o meu Deus de alguma maneira, poder ser uma ferramenta dele, né? Mas eu imagino que tem situações ou teriam pessoas com medo desse tipo, que o pessoal classifica ou rotula como fobia, né? Uhum. E às vezes ficaria impedida de fazer isso por conta desse medo, né? Fobia é a palavra phobos do grego, né? Da onde vem a palavra medo na língua portuguesa. Quando eu diria isso, que quando o medo ele é paralisante do homem, aí esse medo é pecaminoso. E aí a gente pode ir para 1 João 4,18, quando João vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo, o amor ali a Deus e ao próximo, né? Ele é um caminho para você vencer o medo, né? Agora, a gente tá falando de medo aqui, mas uma outra questão também não é junto, né? Ou junto, eu acho que tá ligado. Eu diria que talvez a resposta que você vai seguir aí vai estar de acordo com a fragilidade humana, mas é de que crente não pode ficar deprimido. Olha, eu vou falar uma coisa para ti. Eu já tive meus momentos também de profunda tristeza na minha vida. E eu diria que essa tristeza, como o medo, faz parte da experiência humana. Ninguém é melhor ou pior por ter momentos e fases na sua vida de abatimento, de desânimo. Grandes homens da Bíblia passaram por isso. Elias passou por isso quando Jezabel e Acabe queriam sua cabeça. Davi ficou com a sua alma extremamente abatida. A gente tem Jeremias que escreve um livro de lamentações. E a Pois gente teve a é. oportunidade de ensinar aqui. Você vê que é um livro de fato. Muito forte, muito forte.
quando Jeremias, em Lamentações 3, vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que ele está falando? Ele está no fim. Ele está prostrado, ele está dizendo assim: eu tenho que ter algum caminho para sair. 2 Coríntios 1:8, Paulo vai dizer que as aflições que lhe sobrevieram na Ásia fez com que ele se desesperasse da própria vida. O que é isso? Ele chegou ao ponto de dizer: eu quero morrer. Isso é uma tristeza profunda. Jonas, o livro de Jonas eu costumo dizer que é o livro que eu queria ter o 5º capítulo ali, porque o 4º acaba ali e deixa em aberto. Fica mais informação. Cara, mas peraí, o que aconteceu agora aí? Mas é alguém que pediu a própria morte, né? É verdade. Então, crente experimenta momentos de tristeza profunda e angústia? Sem dúvida alguma. Faz parte da experiência humana como medo. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir o passo a passo das Escrituras para a gente vencer esse desânimo, essa depressão. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que confiar no Senhor, dormir direito, fazer exames periódicos, verificar a questão hormonal no organismo. Vai no endócrino aí, você que está me ouvindo, né? Faz um check-up. Você precisa confiar em Deus, internalizar algumas palavras de esperança, como Jeremias nos ensina em Lamentações 3. E a tendência é que a pessoa nessa situação ela se isole, né? Sim. E ela precisa de caminhar com alguém para quê? Para ela ser lembrada disso. Isso. Daí a necessidade de um conselheiro bíblico, a necessidade de um pastoreio efetivo, de discipuladores que invistam na vida dessa pessoa. Agora, todo sofrimento seria castigo de Deus? Absolutamente que não. Mito. Dentro da teologia, a gente tem alguns tipos de males que o pecado, simplesmente por existir no mundo, no universo, ele traz consigo. Didaticamente, para efeito de estudo teológico, a gente tem aí pelo menos 4 classificações que resumem o sofrimento humano. O mal natural, por exemplo, um tsunami, uma doença, uma pandemia, né? Isso é um mal natural. Isso alcança qualquer ser humano, independentemente de ter obedecido ou desobedecido a Deus. É simplesmente por existir o pecado no universo e você está incluído nele, no universo. Existe o mal punitivo, ou seja, aquele que decorre de um ato de desobediência a Deus. Eu matei, eu assassinei alguém, eu vou preso, essa é a punição, cometi um crime. É um sofrimento que decorre de natureza punitiva. Existe um terceiro mal, que a gente classifica apenas para efeito de estudo, né? Para facilitar, que é o mal didático, que é o mal que Jó se submete, né? Jó não cometeu nenhum pecado para ele sofrer tudo aquilo, né? Então, você tem o mal natural, que eu falei, mal punitivo, mal didático, e tem um quarto mal que agora me fugiu à mente agora. Você lembra? Na minha cabeça, eu não sei como chamaria, mas tem a ver com, por exemplo, o cego de nascença, que simplesmente não tem razão, mas é para que a glória de Deus fosse manifesta. Não, esse seria o mal natural. Mal natural. Tem um quarto que agora me fugiu, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Tá, né? Então, todo sofrimento é decorrente de pecado? Não. Jesus sofreu e não pecou. Ele é o nosso padrão, o nosso modelo. Jó, está claro que você acaba o capítulo 2, ele já perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, e o texto diz que em tudo isso Jó não pecou. Né? Não é fruto de um pecado, necessariamente. Agora, existem sofrimentos que decorrem de escolhas más. A pessoa é tola, ela sabe a verdade de Deus, ela endurece o coração porque ela quer fazer aquilo que está alinhado a ele, um coração corrupto. Gastei todo o meu salário na casa de Bet, lá nas apostas esportivas. Pronto. Não tem milagre, né? Vai experimentar a consequência. E Provérbios vai falar que a vara é, assim como o jugo é para a mula, lá para o cavalo, né?
o freio, a vara para as costas do tolo. É assim, vai aprender. E até mesmo, tipo, eu vivi uma vida desregrada quanto à alimentação, exercício físico, sono, aí chega lá mais pra frente, né, na segunda metade, talvez, da nossa vida, e aí, então, chega a conta, né? E aí você vai sofrer, aí diabetes, pressão alta, outras doenças, comorbidades que surgem, são sofrimentos aí que surgem por conta dessas más escolhas, né? Pois é, exatamente isso. Esse É um estilo de exemplo aqui, vida. né? Às vezes coisas simples que às vezes a gente não para pra se atentar, mas que às vezes vão ser males que a gente vai chegar lá na frente, a gente vai pedir oração, às vezes, pros nossos irmãos, mas de alguma maneira pode ser que a gente tenha colaborado para chegar nesse fim. Eu tô falando com conhecimento de causa. E você vê, por exemplo, eu já lidei com famílias assim, que é triste falar, né? Mas assim, tem um parente que não era crente. Uma vez eu tive um chefe que o pai dele faleceu de câncer. E o pai dele era fumante. Ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. O médico entrou com o químio, foi fazer todo o tratamento. E ainda assim ele continuou fumando. Quer dizer, a pessoa sabe o fim e ela diz: tudo bem, eu não abro mão do meu vício, né? Da minha negligência. E aí, lamentavelmente, veio a óbito, né? Boa. Acho que um último mito aqui que a gente pode falar, praticamente já falamos de todos. O irmão Walter coloca aqui que alguns dizem, né, sobre o relato da criação, não seria literal, mas metafórico, parabólico, poético, qualquer coisa do tipo, né? Pois é, aí vai dar um episódio só para interagir com essa pergunta, né? Isso aí dá Essa pra fazer colocação, né? É mito, né? É mito. Assim, vamos lá. A palavra dia em Gênesis 1, que é o relato da criação, é a palavra Ion. E dentro da literatura mosaica, ou seja, o Pentateuco, Ion sempre foi utilizado por Moisés para se referir a um período de 24 horas. Mas eu não precisaria nem recorrer a outras literaturas mosaicas para chegar a essa conclusão, porque o próprio texto de Gênesis 1 vai dizer que era tarde e manhã do primeiro dia. Moisés ele fez questão de detalhar que ele estava se referindo a um ion daquilo que hoje nós chamamos de 24 horas. Agora, existe um pressuposto ateu que vai se refletir na hipótese do evolucionismo, e eu chamo o evolucionismo de uma hipótese, não de uma teoria, pelo simples fato de que não existe metodologia científica que possa comprovar essa hipótese. O que existe é especulação, oferecendo ar de ciência, e não ter um percurso metodológico científico efetivamente falando. O que se tem é o que a gente chama de cientificismo, que é conclusões que são atribuídos como se fosse científica, mas que são de naturezas especulativas. Eu sei que, dependendo de quem vai assistir esse vídeo, vai me abominar no que eu estou falando, mas essa que é a realidade. E o evolucionismo, como hipótese, ele tem um pressuposto ateu. Por quê? Porque se Deus não existe, então como que eu explico a origem do universo e da vida humana? Se Deus não existe, eu tenho que criar algum caminho para tentar resolver esse problema e explicar. E esse caminho vem na hipótese do Big Bang, que também chama-se de teoria, mas é uma hipótese. A meu ver, não tem nada a ver com teoria. Não tem nem como comprovar isso. Como isso foi dado um caráter de científico, isso influenciou muitos cristãos que pararam e falaram assim, olha, o texto de Gênesis aqui, como é que, como cristão, eu creio na Bíblia e eu tenho um argumento verídico que é a ciência, como é que eu consigo conciliar isso aqui? Aí criou-se, então, aquilo que a gente chama de um evolucionismo teísta.
que é um cristianismo mais progressivo, assim, né? Que é uma tentativa de você fundir o relato da narrativa de Gênesis com a hipótese da evolução de uma terra antiga e não tão jovem quanto o relato bíblico nos oferece. Relato bíblico, a gente pode chegar a uma datação fácil aí de 7.000, 7.500 anos, em torno disso. Um pouco mais, um pouco menos. De existência do universo. Mas na hipótese da evolução, a gente está falando de bilhões, de trilhões de anos. Né? Então, como é que a gente funde o relato bíblico, porque isso tem a ver com a minha fé, com esse argumento dito científico? Aí, então, criou-se a ideia de um evolucionismo teísta, ou de um criacionismo evolucionista, que é a mesma coisa. E aí, o que os pensadores dessa linha afirmam? Eles vão precisar harmonizar. Eles vão precisar harmonizar o discurso da evolução, que exige uma terra antiga de bilhões e bilhões de anos, com o relato da narrativa bíblica. Então eles vão falar o seguinte, olha, Deus criou todo o universo. Isso não tem como negar, porque está na Bíblia. Só que, aí que vem o pulo da jogada aí. O estado primeiro das coisas criadas por Deus foi um estado um tanto primitivo. E não um estado acabado, como o que nós conhecemos hoje no universo, na natureza, no homem. E esse estado primitivo criado por Deus foi evoluindo, sofreu macro e micro evoluções ao longo de bilhões e bilhões de anos para que o mundo chegasse ao estado em que se encontra hoje. Para que haja evolução, é necessário um grande período de tempo. Então, a Terra não pode ser jovem, tem que ser muito antiga, bilhões e bilhões de anos. Né? A meu ver, esse é um entendimento completamente fracassado. Né? Mais uma vez, eu sei que dependendo de quem está me ouvindo, vai discordar de mim e vai me abominar. Mas é uma tentativa de você conciliar água e óleo. Porque a hipótese da evolução e seu discurso, ele tem como pressuposto a ausência de Deus no relato da criação. E a narrativa criacionista de Gênesis, ela gira em torno da figura de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. É Deus do início ao fim. E aí vem alguém querer ficar em cima do muro e fundir uma coisa com a outra. Uma coisa que me pega é que eles tentam colocar a criação, obviamente, um texto que Moisés está querendo mostrar que Deus criou, mas a forma tendo sido por meio de processos naturais, eles vão falar. Mas você vê claramente um caráter milagroso, poderoso, onde, por exemplo, fala que a criação foi feita a partir do Filho, ou por meio do Filho, né? Porque por meio dele, nada que foi feito se fez. Exatamente. Né? Sem ele, nada então, do que... Então, me parece que não foi muito processo natural, foi um milagre mesmo, as coisas surgiram. E olha como é interessante, Levi, o relato da criação é fantástico, porque Moisés, inspirado por Deus, ele vai dizer assim, que Deus criou, por exemplo, os seres aquáticos, cada um conforme a sua espécie. Muito bem. Deus criou os seres que voam, as aves do céu, cada um conforme a sua espécie. Deus criou exatamente essa sequência no relato de Gênesis 1. Os animais selváticos, cada um conforme a sua espécie. Deus criou os animais domésticos, cada um segundo a sua espécie. Aí chega lá no versículo 26 e diz: e Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Em outras palavras, parafraseando, nós somos da espécie de Deus. Nós não viemos do macaco, seja ele um animal selvático. Nós não viemos, sei lá, de uma ameba.
Até tem algumas pessoas que eu acho que. Tô brincando. Agora, se nós somos da espécie de Deus, você não vai chegar a um ponto igual aquele menino estava falando esses dias atrás, que nós somos deuses. Não é isso. É que nós nós não temos a nossa origem de qualquer outra fonte de existência. Somos um ser distinto. Somos um ser distinto. Nós fomos Imagem o de Deus. último dia a ser criado no 6º dia. E fomos criados não conforme as outras espécies que já existiam, mas conforme o Criador. Né? Então, com isso, por favor, você que está me assistindo, não estou dizendo que a gente é Deus, não. Por favor, nem nunca seremos. Né? Somos criaturas finitas, mas criados com a identidade do nosso ser divino Criador. Isso aí. Agora, para a gente encerrar, pastor, talvez aí para o nosso público, certamente para mim também, para todos que estão ouvindo aí essa conversa, como não cair nesses mitos? Que dica? Qual a instrução, conselho que o senhor dá? Ok. Alguns conselhos, então, para você que nos assiste. Em primeiro lugar, seja parte de uma igreja bíblica e saudável. Seja parte de uma igreja onde o ensino das Escrituras ele é fiel e ele é enfatizado. Saia das modinhas de muitos contextos onde o apelo recai sobre a experiência humana, o sentimentalismo, ou onde a ênfase é um louvor tecnicamente top, né, como se fosse um show. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, e pregada de forma fiel, de forma expositiva. Esse é um conselho que eu daria, porque ali vai ser um ambiente propício para o seu crescimento. Segundo lugar, tenha o compromisso de estudar a Bíblia. Você e eu temos o privilégio de termos acesso em nosso vernáculo, em nosso idioma, à palavra de Deus. Quantos povos não têm sequer parte da Bíblia traduzida em seus dialetos ou idiomas? Então, valorize isso. Costumo dizer que livros bons não se leem, se estudam. Então, pegue a Bíblia e estude ela, para que você seja como aqueles crentes de Bereia, que possa ouvir o que está sendo ensinado e pregado e, comparando com as Escrituras, validar ou não aquilo que está sendo afirmado num púlpito, numa pregação aí na internet. Né? Você precisa ter filtro, você precisa ter critérios, adotar regras hermenêuticas para você não ser levado por ventos de doutrina, não ser influenciado por falácias. Porque no final das contas, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. A culpa não é somente do meu pastor que não me ensinou adequadamente. Ela é, antes de tudo, individual e intransferível. É minha, como cristão. Então, hoje a gente tem tanta ferramenta, tem tanto livro bacana, tem videoaulas, tem podcast como esse que vai te ajudar no seu crescimento. Enfim, qualquer dúvida, recomendação de literatura, de aula, de curso, entre em contato com a gente, escreve aí que a gente pode te indicar no privado. Se quiser, entre em contato com a secretaria da igreja, a gente vai te responder e vai querer de alguma forma contribuir. Se você é membro da Vida Nova, obviamente você tem acesso a nós diariamente, né? A qualquer um dos nossos pastores aqui. Mas se você é alguém de fora, que está nos conhecendo, às vezes até de outro estado, manda aí um zap para a secretaria da igreja e você vai ter contato com a gente vai poder te ajudar também. Muito bem. Foi só para dar uma contribuição aí também. Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Porque a gente gasta muito nosso tempo com coisas vazias, né? Fúteis, né? Então,
a avaliar, né, certamente o que você está ouvindo, né, mas coloca coisas boas para ouvir também, né? Por exemplo, Pense Biblicamente Podcast, né? A gente está fazendo esse conteúdo aqui agora exatamente para tentar ajudar vocês, né, Igreja Batista Vida Nova, mas certamente Igreja Brasileira também, bem como os países de língua portuguesa, quem sabe Deus fazer a gente alcançar, às vezes, países da África, Europa e da Ásia aí que falam português, né? E certamente estamos aí também para tentar ajudar, tá bom? Mas certamente apoie, né, aí da internet, que a boa parte da vida de vocês acabam sendo lá, né, bons conteúdos, né? Porque lá tem de tudo. Daí, se você simplesmente for deixar levar pelo algoritmo, você vai lidar com coisas ruins aí que não vão fazer bem para você. E às vezes você vai começar a crer nesses mitos aqui, coisas do tipo. Você vai mandar numa caixinha de pergunta alguma coisa e você vai ver que, peraí, nossa, esse negócio é loucura, né? Não deveria estar crendo assim. Tá bom, meus queridos? Obrigado, Pastor Roni, né, pelo papo aí. Certamente foi muito bom, viu? Prazer é meu, espero de alguma forma, através desses encontros aqui nossos, poder contribuir com cada um dos nossos queridos irmãos aí que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Muito bom. E é isso aí, meus queridos. Esse foi o Pense Biblicamente Podcast, nosso terceiro episódio, né? E continue nos acompanhando, né? Mais uma vez, deixa aí like, faz seu comentário, alguma pergunta, alguma consideração, pode colocar ali também que a gente vai passar ali a olhar. Às vezes pode ser que vire até mais um tema aí de algum podcast, né? Compartilhe aí com os seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, tá bom? Hypa o vídeo aí também, faça tudo que for preciso para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas aí, porque a gente sabe que isso aqui é boa semente, tá bom? Também deixo estendido o convite aí, se você é aqui de Indaiatuba região, tá bom? Igreja Batista Vida Nova de Indaiatuba fica na Rua Itália 320, né? Nós temos aos domingos a nossa programação concentrada aqui na igreja. Domingo de manhã às 9 horas nossa EBD com classes para todas as faixas etárias, bem como também o nosso culto de celebração às 19 horas, né? Venha nos conhecer se você puder, tá bom? E continue nos acompanhando aí, né? E Deus abençoe você.